prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu e o meu ilustre irmão Jean. E hoje o intuito é falar um pouquinho mais sobre a graça. O que é a graça e, afinal, nós conquistamos a salvação ou nós recebemos ela gratuitamente de Deus? Esse vai ser o tema que nós tentaremos abordar nesse dia. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Então, vocês já conhecem, não precisa mais de apresentações. Vamos ao que interessa. Jean, fala pra gente um pouquinho mais dessa graça aí. Afinal, o que é graça, pra gente começar? Graça é quando alguém é muito bom de piada e tô brincando. Vamos lá, essa palavra graça, a definição de graça, ela não pode ser realizada de forma sucinta. Não é fácil. Na verdade, se nós formos definir a palavra graça, o significado de graça de forma sucinta, nós correremos perigo, nós definiremos errado ou vai estar faltando alguma coisa. Mas a gente pode começar definindo graça em 4 palavras, só para começar. Para começar, a gente pode definir graça como favor imerecido de Deus. 4 palavras, né? Graça é um favor imerecido de Deus. E nós temos dentro da teologia, dentro do mundo dos pregadores, dos homens de Deus, um homem chamado A.W. Tozer. E o A.W. Tozer, ele diz o seguinte: a graça é o bel prazer de Deus que o inclina a outorgar ou a favorecer ou a dar benefícios sobre os que nada merecem. Ele traz essa definição de graça, né, que é Deus favorecendo, concedendo benefícios a pessoas que não merecem. Aí, já você faz alguma outra pergunta, aí nós temos Luiz Berkoff, e ele vai falar de graça de outra maneira. Ele vai dizer que a graça é a operação do Espírito Santo no homem interior. E essa operação, ela é imerecida também. É Deus trabalhando em pessoas que não merecem o trabalho de Deus para a vida delas, né? Amém. Então, assim, apesar de ser um tema bem complexo, uma palavra bem complexa de se explicar em poucas palavras, né? Uhum. Basicamente, a graça, ela tá ligada intrinsecamente à salvação, é isso? A graça de Deus está ligada ali diretamente à salvação ou ela é mais abrangente que isso? Legal, boa pergunta. Não necessariamente a graça de Deus está ligada à salvação. Por exemplo, nós temos na Escritura manifestações do favor de Deus para com as pessoas, e você pode até encontrar na Bíblia, né, em Atos capítulo 14, por exemplo, quando o apóstolo Paulo está pregando em Listra. Olha só o que ele diz quando ele prega para pessoas ali daquela cidade de Listra. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Aí ele vai falar sobre uma graça chamada de graça comum, que faz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que? Isso seria basicamente, não sei se a gente pode chamar de graça comum? Seria uma graça comum, porque é uma manifestação da bondade de Deus a toda a humanidade. A graça comum é isso, quando Jesus fala que Deus faz chover sobre Justos e
Quem? Não justos nem Sobre os ímpios. justos e os injustos, sobre os bons e sobre os maus, né? Essa graça comum, nós podemos pensar nisso, né? Por exemplo, quando nós estivemos aqui da outra vez, nós falamos sobre a depravação total e falamos sobre o ser humano, ele mesmo sendo depravado, mesmo ele sendo inclinado, né, ao pecado, ele não é tão mau quanto ele pode ser. Então, isso também é uma manifestação da graça de Deus, quando o homem, ele podendo ser mau, mas ele é bom. Deus, ele restringe essa Restringe, maldade em sim. certo ponto ali, né? Outra coisa interessante sobre isso é, por que pecadores têm peso na consciência? Né? Por que pecadores amam? Porque eles têm empatia e coisas do tipo. Isso nos faz perceber que Deus também... Pecadores ímpios, né? Pecadores ímpios, não regenerados, não salvos, que não receberam o selo do Espírito Santo, não nasceram de novo, eles conseguem amar, não é verdade? Eles conseguem sentir peso na consciência pelos erros cometidos. Isso também é uma manifestação da graça de Deus. Uma coisa interessante que a gente pode olhar também na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Olha que interessante, né, Ivan? A primeira vez que a palavra graça em português, né, que é o favorecimento de Deus, que é Deus mostrando favor ao homem. Olha só, gente, nem sempre o fato da palavra graça não estar no texto não significa que aquilo não é um ato gracioso de Deus. Por exemplo, quando Deus, lá no início, Adão e Eva pecam e Deus pega um couro e costura e faz roupa e cobre eles, Deus está manifestando graça a eles. Então a palavra graça não está ali, mas a graça de Deus, isso é outra coisa que é muito bom a gente pensar, a graça de Deus ela está além das nossas palavras, porque Deus ele é tão bom, mas tão bom que as nossas palavras não conseguem identificar a bondade de Deus plenamente. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, olha o que diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Nós vemos isso daqui em qual contexto? Você lembra do contexto? Dilúvio, né? Contexto do dilúvio, quando o pecado da humanidade tinha subido, né? Estava incomodando a Deus e o mundo já tinha sido tomado por uma cultura totalmente desviada do propósito de Deus. Então Deus acha graça em Noé, ou favorece Noé, mostra o seu favor a Noé. Noé ele era justo, ele era íntegro, ele era bom, mas não é esse o motivo principal de Deus achar graça nele. Deus já tinha um propósito de mostrar a sua graça sobre Noé, né? Essa palavra graça no Gênesis 6 é mostrar um favor. Em hebraico significa isso, em grego a palavra graça é traduzida para charis, e ela tem 155 citações dessa palavra só no Novo Testamento. E essas 150, olha para você ver como que a palavra de Deus contém palavras sobre a própria graça de Deus. É interessante pensar sobre essa graça, né? Apesar de Noé ser um homem justo, né? Como você falou, ele achou graça diante de Deus. Na verdade, nem foi pela justiça dele, né? Não. Porque o próprio Deus imputou essa justiça nele, né? A justiça de Cristo ali sobre a vida de Noé, né? E escolheu ele dentre tantos outros homens que haviam na terra, né? Sim. Então, essa graça, ela nos alcança sem merecimento algum da nossa parte, né? Com certeza. Porque como Adão e Eva, né, eles acharam graça diante de Deus, né? Deus mostrou favor a eles, mas eles não mereciam, né? Eles mereciam a morte eterna. Exatamente. E sabe uma coisa interessante, Neivan?
é o seguinte: essa graça que nos alcançou, ela precisa alcançar a outros através de nós. Nós podemos ver isso na Escritura, em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 36, quando Jesus ele vai... Lucas 6, versículo 27 a 36, quando Jesus vai falar sobre como devemos lidar com os nossos inimigos. Olha só, esse é o Espírito da graça. O Espírito da graça que tem que estar em todo cristão, nós podemos ver o reflexo dele aqui. Olha o que diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai vossos inimigos, assim como Deus ama os que são inimigos dele. Fazei o bem aos que vos odeiam. Deus, ele salva pessoas que odeiam a ele inicialmente. Então, assim, Jesus está mandando que nós tenhamos essa mesma responsabilidade. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que bate na tua face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam assim? Assim fazei vós também a eles. E aí, olha só que interessante aqui, quando Jesus chega no assunto que o mundo conhece sobre ele. Quando o mundo cita Jesus, muitas pessoas elas têm uma imagem de Jesus deturpada. Ou ele é só amor, só é muito amorosinho, é um Jesus ursinho Vai carinhoso. salvar a todos os Não, homens, vai salvar todo indistintamente. mundo, né? Aceita tudo. Não é esse o Jesus da Bíblia. Mas o mundo conhece Jesus principalmente por causa do seu mandamento, que ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. E aí você sabe que ele aumenta isso depois, né? Ele fala, assim como eu vos amei, vocês também devem amar o próximo, né? Ele aumenta isso. Mas olha o que ele diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Graça. Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E aí ele vai continuar falando, né, sobre você emprestar sem esperar receber. Isso é graça. Então, o Espírito da graça, ela tem que estar em conduzir toda a vida cristã. O que é a graça, né? O John MacArthur, ele vai falar que a graça ela é a influência livre e benevolente de um Deus santo que opera de forma soberana na vida de pecadores não merecedores. É a influência de Deus nisso. É interessante isso que tu falou. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso até agora. Realmente é bem interessante. Nós somos como extensores da graça de Deus aos homens, né? Muitas vezes a gente olha para alguém, né, e pensa, pô, que cara miserável pecador. Eu não vou pregar para ele não, bicho. Esse cara não merece não. E aí, a gente se esquece que nós éramos esse cara, né? Pecadores, longe de Deus. Sabe por quê, meu irmão Neivan? Conceder graça faz parte da natureza de Deus. Da mesma forma que Deus é santo, justo juiz, fogo consumidor, zeloso, e que a Bíblia chama até o Espírito Santo, diz que ele tem ciúme de nós, e não é o ciúme carnal, pecaminoso, né? Mas é aquele negócio, vocês são meus. Da mesma forma que Deus é tudo isso, Deus também é Deus de graça. A gente vê na Escritura Deus sendo chamado de Pai das misericórdias. Olha que lindo. Nós lemos, graça também, misericórdia, é outra coisa também que está sempre juntas, né? Bem ligado, né? Exatamente, né? E aí, como eu estava te dizendo também, essa palavra está 155 vezes no Novo Testamento e só 100 vezes foi o apóstolo Paulo que falou ela, né? É o apóstolo da graça, né? O homem que mais recebeu graça. É um dos que ele se considerava o maior pior dos pecadores. Pior dos pecadores, né? E é porque ele não conhecia a gente também, né, Neivan? Interessante. Ele não sabe. Ele não conhecia. É porque porque o apóstolo Paulo fala isso? Cada ser humano, quando ele conhece a si mesmo, ele tem a iluminação de Deus, através da palavra de Deus, ele sabe o quão pecaminoso ele é, porque realmente
O coração do homem é terra que ninguém pisa. Nós não sabemos o que está no coração das pessoas e na mente delas. Então, é por isso que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é interessante frisar novamente, né? Que esses humildes não são humildes por natureza, né? Mas eles receberam através da graça essa humildade, né? Exatamente. Porque não é por mérito, é por graça somente, né? Sim, humildade tá ligada à mansidão. A humildade ela tá ligada a ser uma pessoa modesta. Tem uma coisa que me incomoda muito, é a falsa humildade. Isso me deixa muito incomodado quando pessoas querem passar uma imagem de humildade que elas não têm, sabe? Isso me deixa... de Deus não dá para esconder, entende? Então, Deus, ele dá graça aos humildes, e dar graça é dar apoio, é ser simpático à pessoa, é ter uma bondade misericordiosa com a pessoa. Isso Deus resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? São os exaltados, são os arrogantes, são os altivos. Esses, Deus passa largo, Deus passa longe deles, mas os humildes, Deus dá graça. E essa graça que Deus dá aos humildes é o favor aos destituídos de méritos. Destituídos de méritos. Por isso que nós vemos na Escritura, pela graça sois salvos. Lembra desse texto, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não de obras. E quando nós vemos a palavra que a salvação não vem por meio de obras, e sim por meio da graça de Deus, que vem antes da fé. A fé é a ferramenta que nos salva, porque Deus gera fé em nós, mas Deus gera fé em nós porque Ele manifesta a sua graça, gerando fé em nós. Seria o meio, né, para a salvação, para as boas obras, né? Nós fomos salvos para as boas obras. Vamos ver um exemplo na Bíblia, saindo da fé salvífica, mas também Deus guiando o povo, escolhendo o povo. Vamos ver em Êxodo capítulo 33, Moisés orando, né, a Deus e pedindo graça. Eu fiquei assim... Fico sempre emocionado com esses textos, quando o homem se comunica com Deus e Deus se comunica com o homem, mostrando intimidade. Olha que lindo esse texto. Moisés, Êxodo 33, versículo 12 a 16, falando sobre Deus escolher e guiar, Deus ter escolhido guiar o povo, né? Do versículo 12 a 16, Moisés 33... Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te, Deus falando para Moisés, pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, aí Moisés fala, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Aí Deus responde, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, nós vemos manifestação da graça de Deus quando Ele guia o povo dele. Mesmo diante do deserto, né, que o povo estava ali, você vê que Moisés pediu a Deus que Deus guiasse eles. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente, irmão Neivan, é que o fato de nós sabermos sobre a graça, recebermos a salvação por meio da graça, isso não significa que Deus anulou os princípios morais da sua lei. As pessoas, e grande parte das pessoas, acreditam que
o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Eles fazem essa divisão, né? E a gente pode ver sobre os princípios da lei. Abre aí a sua Bíblia em Romanos, né? Capítulo 3, versículo 31. O que diz a palavra de Deus? Sobre isso que eu disse, do Espírito da graça na lei, né? Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. No capítulo 6 também fala isso, né? Capítulo 6 de Romanos, nós vemos o versículo 14 e 15. Capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí Paulo vai fazer uma pergunta retórica e já responder ela, né? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. O que isso quer dizer? Que a graça de Deus também, ela reina por meio da justiça. Nós vemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 21. O que eu acho interessante das leis, né, do Antigo Testamento é como elas nos guiam, né, eles servem como um aio, né, como um instrutor para que nós reconheçamos o nosso próprio pecado, reconheçamos o quanto nós somos indignos do amor e da graça de Deus, e o Senhor nos dá graça através disso também, né? Ele nos instrui, Ele nos ensina, e é um modo de Deus demonstrar o seu amor ao seu povo, né? Nos protegendo, nos dando princípios básicos ali para seguir, e até onde nós podemos ir. Em tudo isso, Deus demonstra graça também, né? Através das leis do Antigo Testamento, que não foram anuladas, mas ainda permanecem, né? Uhum. As leis que foram anuladas, nós sabemos, são as leis cerimoniais e as leis civis. Mas mesmo e nas as dietéticas leis também, né? nas de alimento, né? Mas mesmo nas leis cerimoniais, civis e de alimento, nós encontramos princípios que não foram anulados. Por exemplo, a gula é um pecado, né? Comer coisas que fazem mal à saúde também é uma forma da gente pecar também, né, meu irmão? Quando a gente come desregradamente, também estamos pecando, né? E as leis civis também têm muitos princípios, né, na lei de Deus sobre defesa da família, né? Sobre você plantar à beira da estrada, lembra disso? Na lei de Moisés, as pessoas plantavam à beira da estrada para os estrangeiros e os pobres, tinha a sua terra, mas plantava. Então, é um princípio que pode ser aplicado. Igual eu estava dizendo esses tempos atrás, nós que separamos Velho e Novo Testamento, a Escritura é uma só. O primeiro e o segundo testamento, eu acho que é uma forma melhor da gente chamar, né? Não velho e novo, porque as alianças de Deus, as alianças da graça. Deus ele faz alianças da graça com os homens desde o início. Desde Adão, pós-queda. Deus já começou a fazer aliança graciosa. Sempre foi a graça, né? Exatamente. Sempre com Noé, com Abraão, sempre foi a graça, né? Exatamente. Nunca foi porque eles eram bons, porque eles conseguiam cumprir todos os mandamentos, porque eles não cumpriram, né? Não. Quando Deus promete para Adão que da descendência dele viria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? E a serpente feriria o calcanhar. Esse é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho. É Deus manifestando graça através da promessa, através de uma aliança que ele fez com Adão, e Osés vai falar isso: quebraste a aliança, assim como nosso pai Adão. Então Deus fez promessa com Noé também, e aliança de graça com Noé, de que ele não destruiria, lembra? Não destruiria a terra através de dilúvio, mais uma vez, e muitas outras coisas, mandando Noé cuidar dos animais. E interessante
alianças também. Novamente Deus demonstra graça ali, quando ele faz as alianças, ele mesmo é aquele que faz, ele jura por Ótimo. si mesmo, né? E ele Exato. não depende do homem, né, Não, pra firmar a aliança não. ali. E novamente Deus demonstra ali a graça profunda por nós, porque Profunda. ele sabe que nós não poderemos cumprir, né? Exatamente, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. As alianças de Deus são inquebráveis. Lá em Jeremias, nós vemos Deus falando isso por meio de Jeremias assim, ó: o dia que vocês conseguirem mudar as leis do dia e da noite, o dia que vocês conseguirem mudar as leis do universo, é o dia que eu não terei mais aliança com vocês. Nunca, né? O ser humano não consegue, né? Um dia Deus está falando sobre a aliança dele com Davi, né? Então, a manifestação de Deus trazendo aliança com os homens é também a sua graça sobre a humanidade, sobre o seu povo, né? E essa é a graça eficaz, essa é a graça salvadora, essa é a graça especial. E eu trouxe uma definição de graça especial aqui também do John MacArthur. Para apresentar esse podcast, eu li dois capítulos do livro do John MacArthur, chamado A Verdade sobre a Graça, a Operação de Deus na Vida do Cristão. Esse livro ele é sensacional para falar desse assunto. Ele é também pela editora Cultura Cristã. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, pode buscar esse livro. E ele fala sobre a graça especial, em um trecho, na página 11, ele diz o seguinte: a graça especial, melhor chamada de graça salvadora, é a obra irresistível de Deus que livra homens e mulheres do castigo e do domínio do pecado, renovando a pessoa interior e santificando o pecador por meio da operação do Espírito Santo. Isso é um ponto importante, a gente sempre lembrar disso, mas outra coisa que me deixou bem impactado pensando nesse assunto é sobre a certeza da salvação. E qual a relação da certeza da nossa salvação, né, por meio da graça? Porque nós temos certeza da salvação e qual a relação que a gente temos com a graça? Que a gente tem, né? Que a gente temos, não. É uma pergunta para mim? Para você, para você. Por que nós temos certeza da salvação e qual é a relação da graça com isso? Eu creio que a certeza vem do próprio Deus, né? O Espírito de Deus testifica Perfeito. com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, Perfeito. Fechou? Legal. É isso mesmo. A certeza da nossa salvação está fundamentada na graça de Deus. E nós vemos isso no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus percebe que as pessoas só estavam querendo seguir ele por causa de um almoço. Do pão, né? Para ter o pão. E aí, ainda para dizer, Moisés, ele nos deu o maná. Ele deu o maná para o povo do deserto todos os dias. Quando Jesus fala, vocês devem querer me buscar não por causa do alimento material. Que perece, né? Que perece, né? Mas aí Jesus está querendo falar com eles verdades espirituais, verdades profundas. Por isso que ele fala, eu que sou o pão que desceu do céu, eu que sou o pão que alimenta as pessoas. Mas quando ele fala com essas pessoas, ele encerra esse sermão a ponto de algumas pessoas dizerem, dura esse sermão, quem pode suportar? Né? E ele encerra esse sermão falando e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, chegar até Deus faz parte da graça de Deus. Essa história do Novo Testamento sobre o pão da vida, sobre essa briga que Jesus teve com os fariseus, né? Essa discussão com os judeus, os líderes judeus, nos ensina que o ser humano, se ele estiver num estado de cegueira
espiritual, por mais que as verdades espirituais estejam estampadas na cara deles, essas pessoas não entenderão a verdade. E isso pode trazer também tristeza a Deus, né? Tristeza ao Espírito de Deus, porque Jesus ele estava ali falando com aquelas pessoas e elas não entendiam. Aí Jesus encerra o discurso: só vem a mim aquele que o Pai conceder que venha mesmo, né? Isso implica no grau, né, da cegueira do ser humano. O ser humano ele é cego e os seus olhos são abertos pela graça, né? Deus ele é gracioso para abrir os olhos do ser humano para crer nele. E todo o processo da salvação, toda a vida cristã é regida pela graça soberana de Deus, né? Desde ser chamado, desde ser justificado, né? Santificado, tudo isso só acontece debaixo da graça de Deus, né? Jean, tendo em vista que a graça ela é uma ação plenamente de Deus sobre nós, a gente chama de monergismo, né? Uma ação que o Espírito de Deus produz sozinho em nós, em nossas vidas. Qual é a contribuição do homem? O que o homem pode fazer em relação a isso? Boa pergunta. Nada. Nenhuma contribuição do homem. Porque se o homem tivesse um mérito diante disso, não seria graça. Simplesmente assim. Legal. Então Deus, ele basicamente, ele escolhe os seus, derrama sobre eles a graça que os persegue, que os salva. E não há nada que nós possamos fazer, na verdade nós já fizemos, né? Nós pecamos. Exato. Olha o que diz a Escritura: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 31, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós vemos aí, né, a graça de Deus nos salva gratuitamente. É gratuito porque Cristo pagou o preço, né? Então, por isso que para nós é graça, por isso que nós somos salvos gratuitamente, porque Jesus pagou o preço. E para encerrar, né, essa conversa, vamos refletir um pouco sobre Efésios capítulo 1 e 2, no qual temos aquele texto que fala: pela graça sois salvos, que a gente falou no início do vídeo, e a gente vê nos primeiros 10 versículos, né, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre a eleição, a salvação das pessoas que foram predestinadas em amor, né, predestinadas para serem salvas antes da fundação do mundo, Paulo ele vai trazer alguns elementos de como essa salvação alcança as pessoas na vida prática. Ele vai escrever para pessoas que tinham sido mortas em delitos e pecados. Olha o que ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, Paulo ele já começa dizendo aqui que as pessoas nascem mortas espiritualmente. Nós podemos pensar em 100 cadáveres no necrotério. Algumas morreram ontem, outras morreram há muitos dias. O grau de decomposição de cada uma é diferente, não é verdade? Porém, todos são cadáveres, todos estão mortos. E Paulo ele está falando sobre isso. As pessoas nascem mortos espiritualmente. E as pessoas que nascem mortos espiritualmente, elas andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui nós estamos falando de duas coisas. Que é o próprio Satanás, né? O próprio diabo, e a epístola de João fala que o mundo jaz no maligno. Então o ser humano sem Deus, que não foi alcançado
alcançado pela graça, ele é escravo do pecado, escravo do mundo e escravo do diabo. Então nós vemos, Paulo continua falando do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, crianças desobedientes, né? É isso que o ser humano é diante de Deus, criança desobediente. Desobediente porque eles são filhos. Jesus, ele não relutou em chamar os homens de filhos do diabo, Ney. Olha que loucura. É isso que eu estou falando. As pessoas criam uma imagem de Jesus que não corresponde ao Jesus. Paz e amor, né? Exatamente, sobre né? Um todos. Jesus socialista, né? Um Jesus esquerdista, um Jesus que é a favor de pautas que Jesus não seria. Uau! E não As pessoas tentam moldar a Deus conforme o próprio pensamento delas, né? Sua própria imagem e E semelhança. Deus, ele é soberano sobre tudo, né? São os filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então aqui, a vontade, a palavra telema, essa vontade da carne, irmão, é as cobiças da carne. Os desejos pecaminosos da nossa carne, dos nossos pensamentos. E quando ele fala andamos outrora, sim, isso significa que nós vivíamos, aqueles que não foram alcançados pela graça vivem, um estilo de vida conduzidos pelo domínio do pecado. Por isso que Paulo fala, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Olha só que isso, meu irmão, que interessante isso. A graça está para a lei da mesma forma que o milagre está para as coisas naturais. A graça, ela é sim superior à lei, porque ela é sobrenatural. A lei é santa, justa e boa, mas a graça capacita o homem a obedecer a Deus, coisa que a lei não pode cumprir. Só a graça traz vida, né? Exatamente. Enquanto a lei traz sobre nós condenação, né? Mostrando quão pecadores somos, Exatamente. A graça nos traz vida, né? É por isso que o texto diz, como também nós éramos como os demais, aí o versículo 4 do capítulo 2 de Efésios diz, mas Deus, então aqui é uma oposição ao que foi dito antes, mas Deus sendo rico em misericórdia, Deus entra na vida do ser humano com misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, que é o que você falou, juntamente com Cristo, aí pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As pessoas já podem tomar posse. Aqueles que foram alcançados pela graça, elas já têm que se entender como moradores do reino dos céus. Elas já estão lá pela fé. Nós estamos vivendo provisoriamente nesse mundo, mas pela graça de Deus, nós fomos colocados espiritualmente já assentados nos lugares espirituais. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Amém. Né, meu irmão? Glória a Deus. E é isso. Acho que por hoje é só. Exatamente. Tem bastante tema interessante que a gente pode seguir a partir disso, eu creio, né? Perseverança dos santos, né? A graça nos alcança, nos salva e a gente entra no processo de santificação também, até que Cristo venha, né? Exatamente. Bastante coisa aí. A gente começou, né, com a escolha de Deus, né, sobre o ser humano. Agora nós estamos falando o motivo dessa escolha, que é a graça de Deus, né? E aí a gente pode também futuramente falar do evangelho também, né? Amém. Porque pela graça sois salvos, Mediante por meio a fé. da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Para que ninguém se glorie. Amém. Isso aí, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe Estamos grandemente. juntos aí. Pessoal, alegria estar com vocês mais uma vez. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus possa falar ao seu coração e que você possa seguir a esse Deus soberano e gracioso, demonstrando graça também sobre as pessoas, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo aos homens, para que eles também sejam alcançados por essa graça e
possam viver para a glória de Deus. Esse é o meu desejo, o nosso desejo. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus permitir. Valeu, pessoal. Deus abençoe.